gente que acha que é uma obra, tem gente que pergunta, nossa, mas de quem é essa obra aí? As pessoas passam e se interessam para saber o que é, o que tem, o que há. É um lugar para as pessoas, crianças e adultos, experienciarem a exposição de uma outra forma. Desde a 18ª Bienal, que eu saiba, 17ª, por aí, já existia ateliê. É uma forma de eu trabalhar que eu nunca tinha trabalhado na Bienal. É assim, a gente levanta umas propostas com os educadores e a gente transforma essas propostas e torna elas possíveis de ser trabalhadas. A gente tem também toda a equipe do educativo pensando a exposição e as propostas, porque elas são coisas integradas. Então, até hoje, nós temos essas 4 já estabelecidas, mas a cada dia surgem novas propostas. E também essas que a gente já está trabalhando, elas também não são engessadas, elas são adaptadas com as sutilezas de cada percurso do educador que está conduzindo esse grupo. Ele pode trazer questões para esse ambiente do ateliê e adaptar essa proposta para determinados assuntos ou questões que ele localizou na visita dele, que ele julgou importante de resgatar aqui no ateliê. Então acaba, acho que, sendo um processo bastante coletivo. Ah, coletividade! Então, essa proposta fala da ideia de paisagem. A gente traz uma poesia de um autor que se chama Miró da Muribeca. Janela do ônibus é danada para botar a gente para pensar. E ela serve como disparador para a gente pensar sobre a paisagem. Depois das pessoas ouvirem essa poesia e a gente conversar um pouco sobre ela e as coisas que ela evoca, aí as pessoas fazem as suas próprias paisagens. Cada um senta diante do papel, faz o seu desenho e quando eles veem o desenho, tem o desenho de 4, 5 pessoas juntas. Então a gente conversa de que forma que essa paisagem urbana foi transformada no trajeto, quer dizer, como era lá, como era no meio e como era aqui quando eles chegaram. Janela de ônibus. Janela de ônibus é danada para botar a gente para pensar. Ainda mais quando a viagem é longa. Uma casinha branca lá no alto da montanha. E eu perguntando: quem mora lá? Quem mora lá? 2 crianças tomando banho nos restos das águas do riacho. Ninjas não largam lá, uns de céu, muito de filho, Entendeu? Então a gente tem um outro ateliê que chama Como Falar Línguas que Não Existem, que surgiu a partir de uma ideia de ter um rádio no ateliê que pegasse estações de outros países. E a partir daí a gente provoca as pessoas a criarem seus próprios diálogos nessa língua. Então é engraçado, porque às vezes tem ateliês que surgem a partir de ideias. Então a partir de ideias a gente vai procurar quais são os materiais para realizar essas ideias. Mas às vezes acontece ao contrário, a gente parte do material e pensa que tipo de proposta a gente pode fazer com esse material. No Licalara, uma linha é danças e Michileleu, esto é o Michilele tá na praça é tudo. Quais são as coisas com as quais a gente lida todo dia e que de alguma forma a gente gostaria de transformar? Uma ideia de um desenho invisível, né? Assim como as coisas que a gente quer transformar, que estão ainda na nossa cabeça, né? Elas estão no mundo das ideias. É uma forma de trazê-las para concretude. Surgem discussões coletivas bastante ricas sobre escolas, sobre educação, sobre relações pessoais. Teve uma turma que veio aqui que um dos meninos de um dos grupos desenhou
aqui no vidro uma boca, e dessa boca saía um braço como um soco e embaixo uma cara bastante expressiva de uma pessoa com uma lágrima derramando. E depois, na hora que a gente foi discutir, ele queria levantar a questão do bullying, porque era um menino que sofria bullying naquela classe, naquele grupo, e foi muito incrível ele ter levantado essa discussão, porque foi uma discussão que tocou todo o grupo. E outro projeto é esse projeto aqui, de tentar fazer retrato de um colega que fica de modelo e a pessoa que está desenhando, que é o observador, vai fazendo esse desenho, tentando desenhá-lo. Essa atividade foi pensada para sensibilizar o olhar das pessoas para com o outro, né? Para como a gente enxerga o outro, que coisas de fato a gente enxerga. A provocação está nesse olhar diretamente para outra pessoa. Os ateliês infinitos acontecem aos finais de semana e qualquer um que chegar para a exposição pode vir até o ateliê e fazer atividade. Onde ela não tem essa necessidade de realizar uma atividade em determinado tempo. Assim, ela pode tomar o tempo que ela quiser, ela pode fazer quantas vezes ela quiser, de modos diferentes, inventar e sugerir outras formas de fazer. Não tem uma idade, muitas pessoas acham que é só para criança, não é só para criança. O Ateliê Infinito tem um pouco essa ideia de um quintal, um lugar onde a gente pode ficar à vontade, sem tempo e hora para acabar. A Bienal, ela tem muitas obras que tratam de problemas sociais relacionados tanto a problemas de gênero, a problemas com imigração, pertencimento de local, como lidar com pessoas. Essa relação ela se dá em vários níveis, assim, tanto pelo fato de que a gente está num ateliê que tem uma relação de permeabilidade com o pavilhão. O fato do ateliê dialogar muito bem com as obras é porque ele simplesmente acontece de uma forma natural e fluida. Porque a gente aqui faz atividades que também tratam de problemas sociais, também conversa com problemas e questões que afetam as pessoas cotidianamente. As artes plásticas trabalham muito a questão do olhar, a questão das possibilidades que os códigos das artes plásticas trazem, né? A cor, a forma, a textura, o desenho, tudo isso. E então eu acho que isso trabalha muito o cérebro de uma maneira mais intuitiva, mais clara. As coisas foram mudando. O ateliê não é uma coisa à parte do processo de visita do público. Então, simplesmente isso acontece de uma maneira natural. Claro que a gente ainda trabalha com forma, com cor, com coisas assim, mas tem uma certa tendência a fugir um pouco disso.